Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 13 de novembro, quarta-feira, da 32ª semana do Tempo Comum. Já chegamos aí na metade da semana, quase na metade do mês e vamos que vamos, né? A gente não pode parar. Como diz o Monsenhor Jonas, né, na música dele, não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais para voltar. Mais um mês estaremos vivendo aí o nascimento de Jesus. E mais uns dias, a virada do ano. Gente, é vida que segue. Vamos embora. Né? A gente tem que andar para frente mesmo, tá certo? Sempre de mão dada com Deus. Não é assim que a gente fala? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Convide o Espírito Santo para te ajudar. E ele vai te ajudar, vai te dar o discernimento para aquilo que você precisa fazer. Amém? Vamos refletir o Evangelho de hoje, está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 10 leprosos foram curados, mas somente um foi salvo. Entendeu a diferença? Eles reconheceram que Jesus poderia curá-los. Tanto é que eles gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus teve sim compaixão deles. Eram 10 homens que estavam vivendo à margem da sociedade. Eles não podiam chegar perto de ninguém. Tanto é que vai dizer que eles pararam à distância. Ninguém podia se aproximar deles, porque a lepra era muito contagiosa. E quando um pegava e passava para o outro, e passava para o outro... Gente, vamos dizer que a lepra naquele tempo de Jesus era a doença do século. Hoje nós temos aí várias doenças, né? Doenças que nunca existiram e agora estão tendo. As pessoas estão tendo, né? Mas, naquela época, a lepra era a doença do século. E, quando Jesus viu eles, Jesus teve compaixão e falou com eles: Ide apresentar-vos aos sacerdotes, porque só os sacerdotes poderiam certificar que eles estavam curados e que eles poderiam voltar a viver em sociedade. E eles foram. Mas eles não foram achando que ia ficar curados. Eles foram curados no caminho e perceberam que estavam ficando curados. Você já imaginou, gente, você andando, caminhando, cheio de machucado, cheio de perebinha no corpo, né, de um rosto, no braço, talvez faltando um dedo, porque a lepra fazia cair dedo, cair nariz, cair orelha, cair a mão, né? Aleijadinho, por exemplo, ele era leproso, né? E ia caindo os membros dele. Mesmo assim, ele não deixou de trabalhar. Então, eles perceberam
que estavam indo no caminho, eles perceberam que foram curados. E quando eles perceberam, imagina a alegria deles. Acabou o nosso sofrimento, acabou a nossa luta, acabou o nosso problema. Acabaram, todos eles. Qual era o problema deles? Eles não podiam voltar para casa, não podia ver a família, não podia dar um abraço, não podia ficar com ninguém. Se tinha filhos, não podia encostar neles, nem ver os filhos. Dependiam das pessoas para poderem ao menos se alimentar. Dependiam das pessoas. E nesse meio tempo, eles são curados. E quando eles são curados, eles ficam com certeza na maior alegria. Porém, somente um voltou para glorificar a Deus. A gente só sabe pedir, né? Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. E Jesus vai te escutar. E Jesus pode te curar. Quantos testemunhos a gente escuta de que ficaram curados, as pessoas ficaram curadas, libertas das doenças, porque acreditaram que poderiam ser curadas por Jesus. Mas será que essas pessoas que foram curadas deram realmente valor à cura que tiveram? Como que a pessoa se comporta depois que é curada? Enquanto está precisando de Jesus, você está toda hora ali, né? Jesus, oh Jesus, me cura. Jesus, sou eu de novo. Oh Jesus, eu aqui, Senhor, me ajuda. O tempo todo. Aí Deus escuta. Não conhece aquela parábola que Jesus contou da viúva, que ficava lá na porta do juiz, faz justiça, né, contra o meu inimigo, faz justiça, faz justiça. O juiz atendeu a viúva não porque ele queria ajudar, ele era bonzinho, mas porque ela estava perturbando ele, enchendo o ouvido dele todo dia, todo dia, todo dia. Assim também é a gente. A palavra vai dizer, quem procura acha, batei e receberá, não é assim? Batei e a porta será aberta. A gente está aqui batendo na porta de Jesus todo dia. Oh Jesus, toma conta de mim, me abençoa, me cura, me liberta. E aí Deus resolve nos atender. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus tem compaixão de nós. E depois que a gente é curado, será que a gente manda celebrar uma missa de ação de graças? Será que a gente dá testemunho porque as palavras convencem, mas o testemunho arrasta? Será que nós temos essa coragem? Eu fui curada, graças a Deus, ou pela intercessão do santo tal, eu fui curada. Jesus me escutou, Jesus me libertou. Será que nós fazemos isso? Ou será que nós apenas continuamos caminhando? Né? E retomamos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Esse homem voltou. Ele atirou seus pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Os samaritanos não se davam com os outros, com os fariseus, com os judeus, não se davam. Era uma briga feia entre eles. Mas esse samaritano reconheceu também que Jesus podia. Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus vai perguntar para ele, não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? E onde que está eu e você? Gente, não é só a cura física, não. A cura espiritual. Ou às vezes você foi numa repartição, você procurou uma pessoa, você pediu ajuda, a pessoa te ajudou. Será que você voltou para agradecer? Eu lembro que quando eu morava lá no bairro Retiro, a uma época do ano em janeiro, assim, desceu uma terra no meu quintal, caiu lá no meio da rua. E eu fiquei com medo da estrutura da minha casa ficar abalada também. E aí naquela época aconteceram mais, né, desmoronamento, terras descendo e tal, lá na minha região. E quando passou a época da chuva, a prefeitura começou a fazer a contenção dos lugares onde tinha caído.
E eu fui, conversei com o engenheiro na época da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura, e ele fez uma proteção em volta da minha casa. Protegeu, me fez uma coisa segura, até hoje tem nada. E eu lembro que quando ele foi lá e fez, eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, quando que eu poderia fazer isso? Nunca. Mas olha, eu lembro que eu estava fazendo novena, eu estava pedindo a Deus para que aquele engenheiro me escutasse. E aquele engenheiro me escutou. Ele falou, não, nós vamos fazer aquela obra lá na rua, mas vamos fazer aqui também. E levou lá para minha casa uns 10 homens da prefeitura, todo dia. O engenheiro acompanhou essa obra, até hoje eu vejo esse engenheiro na rua, Zé Maria. E ele acompanhou e fez a contenção, está lá. Quem quiser ver pode ir lá. Quem mora no Retiro e conhece a minha casa sabe do que eu estou falando. Está lá, acabou o problema. Aí quando acabou a obra, eu fui lá na Secretaria Municipal de Obras, pedi para falar com aquele engenheiro e fui pessoalmente agradecer a ele, porque eu lembrei dessa passagem. E eu comentei com ele sobre isso. Eu falei, não, eu tinha obrigação de vir aqui te agradecer, porque o senhor fez uma obra enorme na minha casa e na minha vida também. Gente, eu era separada, né, como eu sou, meus filhos eram crianças, eu não tinha condições de fazer aquilo não. E ele entendeu a minha situação e fez. Claro que eu rezei, Deus tocou no coração daquele engenheiro e ele fez o serviço para mim. E eu fiquei eternamente grata. Até hoje eu sou eternamente grata à prefeitura por ter feito esse serviço para mim há uns 15 anos atrás, eu acho. 16, meu filho era pequenininho ainda. Enfim, a obra foi feita. E eu agradeci, até hoje eu sou agradecida a Deus pelo que Ele fez da minha vida. Então nós temos que aprender a agradecer, a voltar e agradecer. Os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Aí Jesus falou com ele, levanta-te e vai, tua fé te salvou. E esse homem não foi só curado, ele foi curado e salvo. Gente, de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não ganhar a salvação eterna? Esse homem, além de ser curado, já ganhou a salvação eterna porque reconheceu que Jesus era o Filho de Deus vivo e voltou para agradecer e para louvar o nome dele. É isso que Jesus quer de nós hoje. Pedir e recebereis, bater e a porta se abrirá. Mas também tem que voltar para agradecer. Quem não gosta de receber um agradecimento? Ô fulano, muito obrigada, porque você me ajudou, porque você fez isso para mim. Graças a Deus e graças a você, eu consegui um emprego, consegui isso, consegui... É isso, gente. A vida, o mundo não gira, ele capota. O mundo não gira, ele capota. Então, enquanto ele está fazendo essa volta, você pode encontrar de novo a pessoa, né? O mundo está girando. Amém? Vamos aprender a agradecer ao Senhor. Vamos aprender a dar glórias a Deus, não ficar só pedindo. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de mim, cuidado da minha casa, cuidado dos meus filhos, do meu trabalho. O Senhor não tem me desamparado. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de mim dia e noite sem cessar. É isso, agradecer. Louvar e agradecer a Deus. Amém? Faça isso hoje. Louve a Deus pelo dom da sua vida, por ter acordado, por ter levantado, por ter um emprego, por ter comida na sua mesa. Louve a Deus pela saúde que você tem, né? Louve a Deus, mesmo que você esteja passando uma tribulação, louve a Deus. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Se você pode, tem condições, vá buscar Jesus na Santa Eucaristia. Não deixa. É quarta-feira, eu sei, mas se você puder, vai. Que bênção poder comungar todo dia, hein? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.